fratura da diáfise dos ossos da perna, da tíbia e da fíbula. Foi isso que sofreram o Telles, o jogador do Icasa, e o Anderson Silva. Duas fraturas graves, né, que a gente vê, que você sofre quando vê, e em um curto espaço de tempo. Eu estou aqui para conversar sobre isso e sobre outras fraturas, sobre o caso do Telles, sobre o caso do Anderson Silva, com o Dr. Bruno Nogueira, traumato-ortopedista, especialista em medicina do esporte. Ele operou o Telles, jogador de casa, e tem um contato com o Anderson Silva e vai compartilhar com a gente agora essa experiência. Doutor, eu vou começar logo com uma pergunta básica, que eu acho que todo mundo que gosta de esporte está se perguntando. A gente viu duas fraturas em curto espaço de tempo, em dois lances que pra gente foram lances banais, corriqueiros do esporte. Nosso corpo é tão fraco assim? Eu diria que não. Eu diria que, pelo contrário, o nosso corpo é bastante forte. A gente tem uma resistência boa às grandes bactérias, a gente tem uma estrutura óssea boa. Claro, isso tudo varia de organismo para organismo, muito da alimentação, do seu estilo de vida, mas de antemão, atletas, como o caso do Telles, o caso do Anderson Silva, atletas de alto rendimento, eles têm a musculatura e a parte musculoesquelética extremamente forte, mas foram sem dúvida traumas de alta energia. Eu tive o prazer, como você falou, de operar o Telles, eu conversei com ele, já está bem, já está de alta, já está em casa, já fazendo fisioterapia. Ele me confessou que foi dar um chute bem forte para tirar a bola, para espirrar a bola, como ele disse. E, infelizmente, a região que acometeu a fratura no meio dos ossos da tíbia foi a região mais fraca da tíbia. E ele chutou contra o joelho do adversário, que é uma região extremamente resistente. Então, a alta energia em uma região fraca e uma região forte é como, imagine você chutar a sua canela literalmente numa coluna, num pilar de ferro. Quebrou. Entendeu? Teve alguma... O senhor falou antes da entrevista que foram fraturas muito parecidas as duas, né? Mas a do Anderson Silva, a gente viu aquele movimento que chega a dar aquele mal-estar. Enquanto que no Telles a gente viu a perna bamba e tal, mas não foi aquela... A perna não fez isso. Assim. Então, mas foram mesmo fraturas muito parecidas? Eu queria que você explicasse um pouco como foi cada uma e tal. As fraturas, a gente costuma dizer que não existe fratura igual. Existem fraturas semelhantes, claro que as espículas ósseas, quando quebram, elas quebram de acordo com o trauma. Foi realmente no meio do osso, né, dos ossos da perna, da tíbia e da fíbula. Não acometeram a superfície articular do joelho e do tornozelo, o que é excelente. Então, a gente garante que esses pacientes não vão ter sequelas. O tratamento foi realmente o mesmo tratamento, foi uma haste intramedular. Essas fraturas foram estabilizadas de forma, a gente chama relativa. O que é isso? Eu não abordei o foco de fratura. Não precisei cortar e colocar uma placa, por exemplo, ou até mesmo aqueles fixadores externos. Você não operou no local da fratura. Isso, a gente entra pelo joelho, dentro do osso, existe uma região medular, que é uma cavidade onde tem o tutano, mais conhecido, né? E através dele a gente introduz esse equipamento que ele garante uma estabilização e garante assim a consolidação. Então, são dois grandes atletas que vão voltar assim, ao esporte. O quão comum são essas lesões? A gente viu duas num curto espaço de tempo, e tem várias, né? O Ramsey na Inglaterra também teve, a gente teve vários casos disso. A incidência está cada vez aumentando, a gente tem notado isso nos consultórios, nas emergências. A prática esportiva tem cada vez mais adeptos e, claro, o impacto realmente, que é o fator principal, está cada vez maior. A energia dos traumas, as divididas, né, no futebol, a própria MMA, que já é um esporte de extremo impacto, os próprios demais esportes, a tentativa de alcançar recordes. Muitas vezes você tenta superar seus limites e aí é onde está o perigo das lesões que acontecem, ombro, quadril, joelho, tornozelo. A lesão de algum deles foi uma lesão exposta? Foi uma fratura exposta? A lesão do Anderson foi exposta, né? A gente viu realmente aquela imagem que chocou bastante e infelizmente a espícula óssea que se formou, ela literalmente saiu cortando de dentro para fora. O Telles não aconteceu isso porque ele tem um meião e uma caneleira. Então aquilo ali meio que conseguiu sustentar e não teve a exposição do meio externo ao osso. Ele me confessou até que quando bateu, ele escutou na hora, foi muita dor, realmente. Foi realmente uma fratura fechada, ele procurou o hospital, foi estabilizado com uma tala e foi indicado cirurgia, claro. Aí ele me procurou na segunda-feira logo,
que eu, quando eu olhei, não é cirúrgico, eu tinha que ter feito já o quanto antes, conseguimos operá-lo, graças a Deus, na terça-feira, foi tudo tranquilo. A fratura, primeiro eu tenho duas perguntas sobre cada um, uma pergunta sobre cada um, a primeira sobre o Anderson Silva, você falou que foi exposta. A gente, pelas fotos, pelas imagens, de longe, claro que a gente não tem uma visão macro da lesão, mas de longe a gente não viu osso saindo, a gente não viu sangue. Mas então, o que faz? Por que foi exposta? Fratura exposta é qualquer fratura que tenha contato com o meio externo. Um exemplo que eu dou bem clássico, um tiro. Um tiro, quando quebra um osso, quando bate no osso e quebra, aquilo é uma fratura exposta. O orifício, às vezes, é bem pequeno, às vezes nem sangra, o sangramento mínimo, mas existe um contato do meio externo com o osso. No caso do Anderson Silva, a gente também não viu aquela fratura exposta, um acidente grave, que acontece muito em moto, com exposição de sangue, músculos, tendões. Houve uma lesão, né, de dentro para fora. Quando quebrou, o osso literalmente saiu rasgando e chegou a rasgar um pouco a pele. A gente não conseguiu ver, porque logo foi estabilizado, fechou toda a equipe médica e fizeram o trabalho correto. Tanto que foi operado o quanto antes, foi operado na mesma noite. Né? E, sem dúvida, a fratura exposta ela é uma urgência, é uma emergência médica, tem que ser feita nesse curto intervalo de tempo para diminuir, sim, o risco de infecção. Então, a gente pode dizer que, apesar de terem sido fraturas semelhantes à do Anderson, pelo movimento, por todo esse impacto na pele, nas partes moles, ela foi mais complicada do que a... Foi mais complicada, eu diria, por não ter um meião e uma caneleira. Por não ter aqueles equipamentos, ela foi realmente, literalmente encurvou e aquilo ali foi o que machucou os tendões, o músculo e a pele dele. Logo depois do acidente a gente viu na internet médicos lá dos Estados Unidos falando que por pouco a perna não foi amputada. Havia mesmo esse perigo da perna ser amputada? Existe. Quem garante a estrutura de um membro é o osso, né? O osso é a sua estrutura principal. E aquilo foi perdido, os dois ossos foram quebrados. Se a energia do trauma é maior, aquela espícula que saiu cortando poderia, por exemplo, ter cortado o vaso ou o nervo dele. Uma vez cortado o vaso ou o nervo, é uma emergência, a gente tenta até muitas vezes suturar, mas é um membro em risco de ser amputado. Isso. Então, quais são as opções no caso de fratura como esse? Nós temos a haste, nós temos a placa, o fixador. Quais são as características, as vantagens e desvantagens e por que a dos dois foi haste ou não e não placa? Claro. Eu diria que cada caso, como a gente falou, é um caso. As fraturas da diáfise, do meio, dos ossos longos, provavelmente membro inferior, o melhor tratamento padrão ouro, são as hastes intramedulares. A gente não aborda o foco de fratura, a gente consegue uma consolidação óssea por estabilização relativa com pouquíssima agressão. Então, são padrão ouro. As fraturas articulares, elas necessitam de uma estabilização absoluta. Eu tenho que literalmente muitas vezes escorar, porque a articulação ela precisa estar completamente preservada, de forma anatômica. Então, isso requer uma estabilização absoluta, muitas vezes com placas. As hastes, nesses casos, não são os melhores tratamentos. Os fixadores já são guardados para casos, diria, um pouquinho mais graves, principalmente que têm infecção ou pseudosartrose. São aquelas fraturas que foram tratadas ou com placa ou com hastes, mais comum com placas, e não consolidam, não emendam. Então, você tira a placa, põe um fixador externo, faz compressão no foco. Você pode até fazer com aqueles fixadores transporte. Já me procuraram pacientes para ficar maior, para crescer. Eu sempre explico que é um tratamento longo, demorado, agressivo, né? Ficar com aqueles literalmente ferros para fora bastante tempo. Então não aconselho não. Mas casos de perda óssea, com infecção, que são casos mais sérios, a gente precisa realmente transportar, alongar o osso. E aí o fixador ele entra como a nossa opção. Então vamos lá, só para deixar isso claro, a placa é em cima da lesão, por isso que eles não colocaram. Por isso que vocês não colocaram você não colocou no teles e não ela aborda o foco de fratura, ela aumenta o índice de infecção, porque literalmente abre mais, e o índice de pseudoartrose também, porque agride mais a vascularização do osso. E rejeição? Então, também é maior do que a haste. É? Por quê? Por agressão, porque rejeição é infecção. Então, quanto mais você agride, maior o índice de infecção. Então, a haste, a gente, através de um pequeno orifício no joelho, introduz e 2 pequenos orifícios, passa os parafusinhos e bloqueia, estabilizou, está tratado o paciente, o índice de infecção é mais baixo, né, o índice de consolidação é em torno de 100%, eu diria. Claro que na medicina a gente não pode dizer isso, mas as hastes, elas
praticamente não dão pseudartrose. Todos os ossos praticamente consolidam. Maravilha. Eu acho que a gente já encerrou aqui o passado, a lesão do Telles e do Anderson Silva. Vamos agora olhar para frente. A minha primeira pergunta eu acho que é a pergunta que muita gente está fazendo. Os dois são atletas que praticam esporte de contato, né? Não precisa explicar por quê. E o Anderson Silva é um cara já que não é mais tão novo. O Telles é um jogador de futebol e precisa correr, precisa bater, precisa dividir a bola. Há algum tipo, vai haver algum tipo de sequela ou maior facilidade de fraturar por estresse? Ou alguma fratura em outra parte do osso? Vai ter algum tipo desse... Eles, como eu já falei anteriormente, a haste ela garante uma estabilidade relativa. O osso dele vai emendar. Do Telles, muito provavelmente no terceiro mês. Do Anderson, talvez um pouco mais, que realmente o Anderson é bem mais velho do que o Telles. Mas as fraturas normalmente consolidam. Em consolidando, o osso vai estar até mais forte do que o lado contrário. Inclusive, a gente até brinca, é um doping ortopédico. O paciente vai ter um equipamento de titânio ou aço, depende do que foi implantado, dentro do próprio joelho. Aquilo ali reforça o joelho. Então, é um paciente que está mais forte do que antes. A canela de aço. A canela de aço, literalmente. Então, eles podem voltar em alto nível, em alto rendimento. Claro, a gente consegue observar isso, inclusive nas primeiras semanas, principalmente em atletas. Existe toda uma atrofia muscular pelo desuso. O paciente que jogava praticamente todo dia, que lutava, treinava todo dia, passa uma semana sem treinar, a coxa já diminuiu, a panturrilha já diminuiu, mas isso é uma coisa que trabalhando volta naturalmente. É a lei do uso e do desuso na musculatura. Eles estão sem pisar no chão, os dois, né? Estão sem pisar no chão. O protocolo, normalmente, a gente utiliza o primeiro mês, né, de muletas, o segundo mês já começa a tirar as muletas e vai gradualmente subindo a carga, né, acrescentando carga ao membro. Então, no terceiro mês é que essa fratura vai estar consolidada, aí ele está apto aí a fazer as atividades normais da vida. De novo, desculpa interromper, eles não tiveram acometimento articular, então não vão ter sequelas, pelo contrário, vão estar aptos ao retorno ao esporte e mais fortes. Como é que vai ser a recuperação do Telles, que o senhor operou e o senhor está acompanhando, claro. E do Anderson Silva, que o senhor deve ter informação. Já iniciamos a fisioterapia, ele já está na segunda semana. Primeira semana só repouso, segunda semana fisioterapia, sem carga, uso de muletas. Com 30 dias repete a radiografia, já inicia o treino de marcha, já começa a tirar a muletas com 30% do peso do corpo, com 45 dias 50% do peso do corpo, normalmente com 60 dias já põe 100% do peso do corpo no membro, mas ainda usa algum dispositivo para precaução, já inicia um trabalho já também com parte física, já para tentar recuperando toda a parte muscular, com halteres, com um pouco de peso na canela, no quadríceps. E, como eu falei, o terceiro mês está liberado para fazer qualquer atividade física. Vamos dizer que em março o Telles já pode estar treinando com bola, se ele tiver com o músculo pronto? Diria que sim. Em março, treinamento com bola não garanto, porque já precisa ter uma musculatura mais forte para ir para campo. Mas treinamento lesão, em academia, certamente. Certeza. Ele está em alta ortopédica já. Com o osso emendado, o paciente está de alta ortopédica. Eu vou lhe confessar, eu era cético quanto ao retorno do Anderson Silva, porque eu pensava, ele é um cara que vai ter 40 anos quando voltar, ou quase aquilo. Ele vai passar um bom tempo sem treinar, então vamos colocar uns 4 meses, mais uns 5 meses de treino, ou menos, não sei. Enfim, por volta de 7, 8, 9 meses para ele voltar. Eu até lhe afirmo, com a experiência aí com o lutador que eu tive com o Minotauro. Eu fiquei até muito amigo, próximo até. Ele teve aquela fratura contra o Frank Mir, em Toronto, foi no Canadá. Eu estava ainda estagiando em Vail, passei um ano lá, esse centro de referência em medicina esportiva. Ele voou de Toronto para Los Angeles, fez um voo de, se não me engano, 8 horas. Lá procurou um ortopedista que indicou o tratamento conservador. Ele me ligou a seguir com muita dor e choque no braço. O que é um tratamento conservador? Colocar uma órtese, imobilizar. Certo. No caso, a fratura dele foi no braço. As fraturas do húmero, né, do osso do braço, elas consolidam bastante, elas têm um envoltório muscular muito bom. O húmero ele permite muitos desvios, porque o ombro compensa, é uma articulação universal. Então, é o padrão, assim, eu diria que é rotina a gente sempre procurar tratar sem operar. Mas como ele tinha esse risco da lesão do nervo, um atleta de alto rendimento, perdeu o movimento do punho, a gente resolveu então, ele me ligou, voou para Vail,
Chegou na sexta de manhã, operamos sexta à noite, colocamos uma placa e 16 parafusos. A estabilização foi absoluta, porque nesse caso é um caso de uma fratura longa que precisou ser aberta toda para dissecar o nervo. A gente chegou a dissecar todo o nervo, chama-se nervo radial. Esse nervo foi rebatido, então fixamos o osso e aí deixamos o nervo lá. O nervo estava agora totalmente sem risco, porque o osso estava firme. Então a haste, como a gente abordou o foco, não teria mais o porquê de entrar com a haste. Essa placa, a haste, eles não tiram nunca mais, é pro resto da vida, né? Normalmente a gente só tira se tiver casos de infecção, né? O paciente, muitas vezes, tem pacientes que pedem para tirar porque tem algum incômodo, né? A questão do frio, isso realmente existe, mas normalmente a gente não indica tirar não. De novo, é um reforço ao osso, então não há necessidade, é uma nova cirurgia, né? Então não há necessidade, mas claro, se porventura acontecer isso, realmente a gente tira. Então, doutor Bruno Nogueira, que não é parente do Minotauro, nem do Minotouro, é só uma coincidência, apesar de serem grandes amigos, nos trazendo grandes notícias, boas notícias, e muito obrigado, doutor, pela sua participação. A gente que agradece, prazer falar desses assuntos de utilidade até pública para seus telespectadores. Sinta-se convidado, assim que tiver mais notícias boas ou ruins, a gente está aqui para ouvir. Maior prazer. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Até mais.